Om Shanti. Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del jueves. Gracias a quienes tienen encendida la cámara. Espero que puedan abrir cámara otros para que el hermano Marcelo Bay, que nos va a acompañar hoy, los pueda saludar, ustedes también a él, y él se sienta más cercano a nosotros. Entonces, gracias por activar la cámara. Bueno, nos acompaña el hermano, él es coordinador para Colombia. Está en Colombia desde hace más de 30 años y con Baba hace más de 40. Y hoy ha preparado un tema especial. Diríamos que esta es una clase, conversatorio, con un poquito de lectura, así lo entiendo. Ya él nos aclarará cómo será la dinámica. Es acerca del libro de Ramesh Pai, Riqueza Pura. Entonces, estaré pendiente, ahí lo está mostrando, de los comentarios, las preguntas que tengan. A veces este tema eh, trae muchas dudas y este sería el momento para realizarlas. Bueno, estaré pendiente. Marcelo, hay lo que quieras agregar a cómo será la dinámica de la clase de hoy y bienvenido. Muchas gracias. Om Shanti. También tenemos algunas almas. Y bueno, yo creo que primero empecemos con aclarar quién fue Ramesh Pai, ¿no? Ramesh Pai, que fue en algunos de los países, vino a Colombia, yo creo que vino a Perú también, yo veo Shanti Mahal de Perú, Erika también. Ele foi um de nossos grandes hermanos seniors, ¿no? De Bombay. Entonces, a história conta que a mamá dele entrou em Guiana. Ela foi do grupo original de Bombay. E, pois, ele como que nos... Estava em outras coisas, não? Estava estudando, depois começou a trabalhar, estava em outros cuentos. Então, tardou como 8 anos. E alguém está dizendo que não escuta, pero aqui, como eu sim me escuto, não sei. Eu lo veo bem. Então, não sei se aí há ustedes, se se está escutando, sim. Sí, sí se El está problema escuchando. es de ustedes allá, ¿ok? Lamento mucho. Bueno, si no escucharon, no van a saber. Pero de pronto, si alguien les puede poner un chat, y por chat ir comunicándose con ellos. Bueno, entonces, la historia cuenta que él demoró como 8 años para reconocer a Baba, ¿no? En ese periodo él se graduó, él empezó a trabajar, es contador, pero como yo siempre hablo, el contador es diferente de ellos. Es una especie de contador con abogado, es una mezcla entre los dos. Entonces tiene muchas funciones que un contador normal no tiene acá en nuestros países, ¿ya? Entonces él se graduó y comenzó su trabajo. Y ahí sucede que él seguía a su gurú, ¿no? Él tenía un gurú, y que el gurú de la familia, esa es la tradición. Entonces él siguió con eso. Su mamá ya estaba con Brahma Baba, con Baptada. E, eventualmente, ele se casou com Usha. E Usha se casou com ele porque ela não queria um matrimônio normal, ele queria um matrimônio puro e pediu isso ao seu guru. Então, o guru escorreu a Ramesh do grupo, que era muito jovem, e disse se ele não queria. Ele disse que sim, que pois ele só estava interessado em seu trabalho realmente, não tinha outros interesses na vida, e já. Aí vivia, pois, allá, ele que se encontrava muito com Mama, muito com Baba, não? Quando Baba ia a Bombay e tudo. E uma vez, a mamá convenceu a eles a ir a encontrar-se com Baba, Ramesh e Usha. E os dois se enamoraram de Baba e, pois, desde aí se tornaram Brahmins. Isso é um pouco a história. E o rol de Ramesh sempre foi a parte financeira, de propriedades, a parte legal, não? Ele junto com Brij Mohan Bai, que era contador também, eles cuidavam de toda essa parte de Brahma Kumaris, não? A parte pesada, forte. Tanto que a fundação, Didi mencionava isso outro dia, no Avyakt Parivar, de que Brahma Kumaris não está inscrita na Índia oficialmente, sino que há organizações hermanas que estão.
Y una de esas organizaciones, la junta directiva era en Bombay. Yo conocí el lugar de la junta directiva. Ellos todavía tienen ese lugar, aunque ya no lo usan más, pero ahí está, ¿no? Es como algo interesante. Y bueno, ele sempre estuvo preocupado com certas coisas, não? Ele como que se salia de lo comum de los brahmanes. E uma das preocupações dele era a parte financeira, a parte do dinheiro. Em la Índia, pois, o tema do dinheiro para Brahma Kumaris é complicado. E Brahma Kumaris, pois, pero deja muito claro, não, que só aceitamos donações de pessoas que conhecem Brahma Kumaris. Esse é o grande reto na Índia. Na Índia, para os hindus, é óbvio que se eles vão a um lugar santo, eles têm que dar algo. Ou seja, eles não têm dúvida, não há que dizer-lhes, eles já sabem que têm que fazer isso. Não há que fazer nada. Pero sí el tema de que no aceptaríamos donaciones de personas que no conocen nada de Brahma Kumaris, esa era la parte más complicada. Fora de la India es otra cosa, especialmente en Occidente y tal vez más en Latinoamérica. No hay una conciencia clara de cómo pagar los gastos de Brahma Kumaris, por ejemplo. Algunas almas se quedavam choqueadas quando uno mencionava a necessidade de dinheiro em um centro. E sim, os centros eles têm que pagar luz, têm que pagar água, de onde creem que vai vir o dinheiro, pois. Pero sim, algumas almas se quedavam aí como muito molestas. E, bueno, já esse período pelo menos passou em alguns países, talvez em outros siga. Pero sim, sempre ha havido como uma certa dificuldade em entender qual é minha relação com o dinheiro. Já eu estou no processo de ler esse livro, todavia, e esse livro também está em tradução em espanhol. Não esperemos que seja tão pronto, mas está em tradução. Demorou anos para ser traduzido em inglês. De hecho, acabou de sair do horno praticamente. Allá em Madhuban me entregaram como 10 cópias aí, já, e fomos dividindo entre vários. Pero é um livro que trata de explicar realmente a profundidade da parte financeira. Ou seja, de lo importante que é de que minha riqueza seja pura ou purificada. De lo importante que é que eu valore o dinheiro também, assim como valoro a mente, valoro yoga, deveria também valorar mais a parte financeira, o dinheiro. Então, o que vou fazer é ler. Vocês vão ponendo no chat, pois, comentários ou perguntas que depois Paola me hará. Então, como pois vamos a ver quanto tempo demora a coisa. Então eu vou a comprometer-me com um capítulo. Depois do outro capítulo, só se há tempo. Depois, quando termina o capítulo, ou durante o capítulo, vou explicando algo. Quando termina o capítulo, vou abrir para perguntas, ok? E aí vocês podem aproveitar. Mas podem ir ponendo as perguntas desde agora. Então, vou ler 2 capítulos, tratar por lo menos 2, um com segurança. Primeiro es capítulo 4, la riqueza pura y los hijos que tienen todos los derechos. En este escenario del mundo, nacer, crecer, casarse, procrear, envejecer, abandonar el cuerpo y renacer como de nuevo un pequeño niño, es un ciclo que ha seguido de la edad de oro hasta el final de la edad de hierro. La edad de la confluencia más auspiciosa es el único momento hermoso en el cual Shiv Baba desciende a esta tierra y a través de Brahma, Baba, nos lleva a su regazo o nos toma en su regazo como sus hijos y nos da el derecho de nacimiento de su herencia. Esta relación única entre padre e hijo no puede suceder en ningún otro momento del ciclo entero, en ninguna otra edad. Ni existe en ninguna otra religión entre el fundador de su religión y sus seguidores. En todas las demás religiones la relación es básicamente gurú y discípulo. Algo que ha recibido diferentes nombres de acuerdo al idioma. Desde una perspectiva espiritual, la relación entre Dios Padre y los hijos
solo existe en la edad de la confluencia más auspiciosa, lo que de hecho es el aspecto muy especial y único de este conocimiento divino. Shiv Baba nos torna sus hijos, además sus herederos, y permanecemos en esta felicidad intensa. Asimilamos conocimiento y nos comprometemos en el servicio de Dios. Mucha gente les pregunta entonces, ¿cuál es nuestro sueldo? O sea, ¿cuánto ganamos? Y la respuesta que viene de nuestros corazones es que no somos empleados públicos ni empleados que reciben sueldos. Todo lo contrario, somos los hijos de Shiv Baba que recibimos su herencia. No hay otra religión o secta donde haya tanta gente servindo voluntariamente sin una compensación monetaria en cualquier forma. Un oficial, un funcionário de alto nível em um dos templos mais grandes de Índia, o templo de Tirupati, que é ao sul da Índia, me dijo que literalmente todos que trabalham no templo em alguma capacidade obtêm um salário por lo que hacen. Não há servidor voluntário ou honorário aí. Quando eu fui aos Estados Unidos, fui informado por Sister Mohini que todas as igrejas e outras religiões, perdão, organizações religiosas, dão um salário, además de bônus, a todos os que trabalham em esses lugares. Pode ser pequeno ou grande. Sin embargo, em esta universidade, em esta família espiritual, se vocês perguntam a qualquer se preferiria ser um trabalhador assalariado ou um hijo del padre, cada um diria que preferiria tornar-se hijo de Shiva. Dar nascimento a los hijos, nutri-los, hacerlos capazes de uma existência independente, esse é o dever de los padres. Nenhum padre recebe nem espera um salário de seus hijos. E ao revés, nenhum hijo recebe ou espera um salário de seus papás. Todos os papás tratam de fazer que seu hijo seja capaz lo suficiente de forma que, quando eles entrem em jubilação, puedan com confiança legar sua propriedade a seus hijos. De la mesma maneira, Shiv Baba igual. Nos hace hijos, nos hace a los hijos amos del paraíso, el nuevo mundo. Y se va a una jubilación de 2500 años. La razón por la cual hay el dicho hijo y amo, en vez de la expresión amo y criado. Baba diviniza nuestra propiedad, la hace divina, e nos ajuda a entender a importância do serviço, explicando que los hijos queremos establecer nuestro reino. Para isso, temos que criar nossos súbditos. De esta forma, la semilla del establecimiento de nuestro reino y de la creación de nuestros súbditos ya está presente em nuestras acciones elevadas. Simultaneamente, mantenemos la meta para el autoprogresso. O sea, servimos e também estamos servindo-nos. Ou seja, essas duas coisas vão juntas. Para que podamos assimilar os sanskars de um rei, ele nos inspira a desarrollar a intenção ou a capacidade de altruísmo e de abnegação no serviço, lo que é equivalente à atitude de sostener e proteger os súbditos que um rei deveria ter. O sea, un rey, los reyes de hoy no son muy buenos, los gobernantes no son un buen ejemplo, pero digamos en las historias, principalmente de la India, eso, ¿no? De cómo ellos eran altruistas, de cómo eran dedicados a cuidar los súbditos. Los buenos reyes sirven y protegen sus súbditos sin deseo de recibir nada de ellos.
La historia está repleta de ejemplos de reyes que incluso sacrificaron sus propias vidas por la protección de sus súbditos. Síguela. Es que hay un eco acá. Sí, es que toca desconectar el audio. No basta bajar el volumen, solo un minuto. Sí. Entonces, o sea, Ramesh va a explicar acá que hay reyes que sacrificaron sus propias vidas para la protección de sus súbditos. Hay muchas historias en la India de este tipo de reyes, ¿no? Shiv Baba explicado el significado de hijo y amo, de que los hijos son aquellos que sirven y los hijos son los que se tornan los amos. Entonces es diferente de la opción de un amo y un criado. Aquí nosotros somos los dos. Somos los amos, somos los criados. Nosotros hacemos, pero también servimos. Hacemos las dos cosas. Entonces es una cosa diferente ahí. Es por eso que todos los gastos del servicio son cuidados por los hijos. Baba ha explicado cómo los gastos en el servicio se convierten de acuerdo a un número. Y ya que el servicio es diferenciado, nuestro gasto en el servicio también debería ser proporcional. Ele habla aqui del 1, 2, 3, 4, e aqui ele não encontrei todavia a parte que ele explica, pero es una noción distinta de Baba que ele tinha, que quando vas a dividir tu dinheiro, então tu das uma porção para tal coisa, 2 porções para tal coisa, 3 para outra, 4 para outra, essa é uma possibilidade. A outra é a priorização do serviço, e Baba se vai falar Ramesh vai falar da priorização do serviço em algum momento. De que, como temos tantos serviços, por exemplo, agora vem Shivani a Colômbia. Shivani venir implica vários gastos. Ela, por exemplo, agora teve que comprar outro ticket. Como vocês sabem, na Índia cerrado os aeroportos e seu vuelo não dava. Então, ele tocou comprar outro ticket. Já? Então, claro, os gastos são muito grandes, mas o centro tem que seguir. Então, hay que pagar a luz, hay que pagar el agua. No es que tú haces un servicio y a la vez el resto no. Y vamos a Peace Village. También llevamos un aporte a Peace Village. Vamos a algo allá. Entonces, todas las cosas ocurren a la vez. Entonces, el 1, 2, 3, 4 es un sistema que Baba creó para que la gente pudiera priorizar dónde debe dedicar ese dinero, dónde debe entregar más dinero. ¿Ya? Entonces, pero él no explica aquí claramente. No encontré todavía dónde hablar, e eu sei que é um sistema que já não se usa na IAG. A IAG pensa mais em porcentagens. De volta à leitura. Shiv Baba nos leva mais allá, incluso da consciência de ser um trustee, um depositário. Ele nos leva à profunda compreensão desse hijo e amo, que em hindi é Balak Malak, e nos ensina a usar nossa riqueza para uma boa causa. Mientras gastando dinheiro como um amo, Shiv Baba usava a frase: gasta tu riqueza pura solamente lo necessário. Para poder aclarar o aspecto de que é necessário, Baba também nos dava a compreensão de las preferências personales versus la necessidade. Digamos, estamos ocupados e, aun assim, aunque estemos ocupados, sacamos um tempo para nossas necessidades, como a comida, a higiene diária, ou seja, não importa o ocupado que estemos, sacamos tempo. ¿Ya? Mientras que pode que para preferências personais, isso sim, não sacamos tempo. Se estamos demasiado ocupados, essas preferências se quedam a um lado, essa é como a ideia. Nós outros apreciamos a diferença entre a necessidade e preferência de maneira natural no dia a dia. De la misma forma, também deveríamos reconhecer que é a necessidade versus a preferência quando hablamos de usar a riqueza pura em el serviço de Deus.
Baba Ramesh Pai dá ejemplo acá. Una vez un hermano me dijo que él quería dar preferencia a, a una construcción, un proyecto de construcción grande y nuevo en Delhi, en el cual estaba involucrado. Así que iba a parar de dar una contribución al centro local donde iba. Yo le expliqué entonces la diferencia entre preferencia y prioridad. A pesar de la necesidad del dinero en otras partes, en ese caso, en esta construcción en Delhi, de alguna forma separamos dinero siempre para nuestras familias, pues es una necesidad. De la misma manera, cuidar de la familia divina también es nuestra responsabilidad y por lo tanto necesidad. O sea, el centro se convierte en nuestra familia divina. Cualquier riqueza que contribuyamos al centro es un gasto necesario. Lo que sobre es lo que se debería gastar con sabiduría. Mientras permaneciendo en la conciencia de ser un amo. Solo um amo sabe dónde e quanto gasto se justifica e é apropriado. Assim como o rei sabe usar a riqueza del reino de uma forma que beneficiaria a los súbditos e les daria uma vida de paz e felicidade, Shiv Baba nos ensina o método de gastar nossa riqueza pura para o serviço de Deus al estabilizarnos en ese estado. Hijo y amo. Soy un niño, soy un amo. Esse é um paradigma novo na educação de Deus, lo qual necessitamos entender muito claramente em esta época. O metro para poder medir nossa compreensão, como podemos medir a compreensão é o altruísmo, o esforço incondicional de tal qualidade que não haja motivos egoístas. Hablando de outra forma, digamos que solamente as tarefas mais elevadas se concluem através de nossa riqueza pura. Para isso, temos que sacrificar todo tipo de ego, de eu e meu. Incluso a mais mínima traça de eu e meu pode ser em uma forma sutil ou óbvia, não nos permitirá tomar as decisões corretas, assim que o esforço não se chamará altruísta. Deveríamos gastar dinheiro como um depositário, ou seja, basado no Shrimat recebido. Então, qual é a explicação que Ramesh vai dar? Um depositário, um administrador. Então, o administrador ele tem dinheiro de outras pessoas para gastar. E esse dinheiro ele lo gasta segundo as instruções da instituição onde está, segundo leis do governo. Ele não gasta o que ele quer e não compra o que ele deseja. Se esse dinheiro é que gastar, digamos que eles têm que construir um edifício novo com esse dinheiro, então isso tem que passar por uma junta e várias pessoas têm que decidir. Então, o que Ramesh Bhai está dizendo também, se é um dinheiro puro, então eu deveria seguir o que Baba quer que eu haga com ele. Em la Edad de Ouro, não receberemos Shrimat, tampouco haverá um serviço de Deus. É por isso que estamos recebendo as enseñanças de tornar-nos iguais ao Padre agora. Shiv Baba, ele hace um serviço altruísta. Ele não entra na Edad de Ouro para experimentar sua felicidade. Igual, se esforça tanto para criá-la. Nós não podemos volver-nos tão altruístas como ele. ¿Ya? Pero Baba nos dá estas orientações de forma que aprendamos a servir nossos súbditos em el mundo nuevo. É por isso que se canta para os reis. Didi Mohin mencionava isso esses dias. O imperador é o que é o destructor de las tristezas del pueblo e é o que dá sostenimento a milhões. Shiv Baba nos ensina que, assim como os padres cuidam de seus filhos e gastam dinheiro em eles, de la mesma maneira, em la Edad de Ouro, estaremos sosteniendo nossos súbditos como se fueran nossos próprios filhos. Baba também nos dá as enseñanças, assim como as experiências de las responsabilidades de um imperador del mundo.
De esta manera, quando verdadeiramente compreendamos as enseñanças de Shiv Baba, de benefício para todos e felicidade para todos, então as palavras, muito bem, Baba, muito bem, a tus enseñanças, não? Ou deve ser uau, Baba que nos hace dignos de la edad de oro. Essas palavras vão surgir do coração. Tu não solo nos estás sendo hijos, não hijos dignos, que têm direito de um status de amo do mundo. Baba disse que a posição que lograremos na família divina será determinada em este momento, de acordo aos esforços que hagamos. Esse foi o capítulo. Então, Baba aqui ele falou basicamente de como a riqueza pura é tal que temos que usá-la segundo uma categoria e a compreensão correta de que somos os hijos amos. Não somos funcionários públicos, não somos nada de trabalhadores, salário, não há nada. Todo lo hacemos por nós. ¿Ok? ¿Sí está bem? Entonces, eso es una primera, digamos, toque aí que me pareció interesante. Principalmente essa consciência de manejar o dinheiro como um hijo e um amo. Então, um niño, se o papá le dá dinheiro ao niño vai gastar o que seja. O sea, ele não tem nenhum tipo de restrição. E, a la vez, a consciência de que, sin embargo, eu sou el amo. Então, aí sim tenho que tomar cuidado. Tenho que estar atento com o que hago com eles. Tenho que estar atento como lo trabalho acá. ¿Entende? Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo manejaré? Y de esa manera estoy creando algo mucho más valioso que solo el dinero gastado. Vamos a ver, aquí hay unas preguntitas. ¿Qué caracteriza que la riqueza sea pura? Mira, ele não dá uma característica específica, cara, ok? Pero ele chama de la riqueza pura toda riqueza que é obtenida com uma consciência pura, ou em nosso caso, não, a consciência espiritual. Se há um capítulo onde ele habla um pouquinho mais, pero igual não é uma definição muito forte, pero ele usa a expressão de que há uma riqueza que é blanca. Entonces, la riqueza blanca es una riqueza, digamos, donde la persona es honesta, donde la persona recibe el dinero bien, no cobra demasiado por las cosas que hace, ¿ya? Entonces, la riqueza que obtiene ahí es la riqueza blanca. Y esa es la expresión que usará Neshpa. O sea, no es realmente, no es pecadora, no es algo sucio, ¿ya? Sin embargo, nosotros entendemos que todo lo karma en esa edad de hierro es un bikarma. Y siempre que ganamos dinero, el dinero no es de la confluencia, ¿sí entienden? O sea, no hay dinero en la confluencia, ¿ok? La confluencia es una edad muy sutil, pero realmente todo el dinero es de la edad de hierro. Entonces, nosotros siempre vamos a estar amenazados, entre comillas, por una cuenta kármica. O sea, quando eu entrei em Guiana, era um exemplo de karma neutral que dávamos, de que uma pessoa vai e trabalha em um lugar, recebe seu sueldo, então com isso se cortou, aí quedou o karma saudável. Pero como vemos hoje por la crise de pensão em praticamente todos os países, isso não é tão verdade, porque sempre há um karma sendo criado, nunca o pago é completo. Já, ou seja, nunca, nenhuma empresa vai poder pagar exatamente o que a pessoa hizo. Pode que pague mais, pode que pague menos. Sempre vai criar uma conta, sempre haverá uma, sempre. Então, devido a isso, que passa? Eu recebo essa conta, então, pero se tenho uma consciência pura, eu não só trabalho honestamente, sino que minha consciência é, isso é para Baba, tudo isso vai ser usado para Baba, não será para mim, não vou usá-lo para mim. Então, sem essa consciência pura, a riqueza é pura. Okay? Então, agora, se eu vou com um dinheiro de Baba, entonces ahí se llama robo y eso no es bueno. Ya, entonces hay un caso, ¿no? De una persona, claro, que tiene un problema de salud mental
Pero ella logró convencer a alguien a darle $2,000, porque ella quería ir a Madhuban. Ella convenció a la persona que iba a ir a otra parte, pero obviamente el dinero no alcanzaría para ir a otro lugar. Casi logró, casi logró. La otra persona cayó perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo ese dinero de otra persona, nunca voy a estar en una conciencia pura, jamás, es imposible. Entonces, la riqueza nunca será pura. Entonces, la riqueza no solo tiene que ser de baba, mi conciencia también tiene que estar con baba. Ahí es una conciencia pura. Ahí es una, perdón, una riqueza pura. Entonces, aunque yo la gaste en cositas pequeñas, yo no veo, especialmente cuando viene senior, los llevamos a pasear, ellos compran cositas que a veces uno dice, pero es un gasto de dinero, pero todo ese dinero está naciendo una conciencia elevada, entonces algún beneficio va a dar, algún tipo de beneficio va a dar. Cuando estuvimos el año pasado en Panamá con el grupo de New Jersey, ¿no? De New Jersey llegaron como 13 personas. Y claro, estaban en éxtasis con las frutas y el calor. Salieron a comprar todas las frutas, invadieron la tienda de adelante allá y se compraron todas las frutas que había, se tomaron agua de coco por todos lados, pero es puro porque hay en ese caso es el compartir de la familia, ¿no? Es el compartir entre todos. ¿Cómo será el manejo del dinero en la Edad de Oro? Baba nunca entró en detalles, ¿no? Es bien interesante eso. Sin embargo, hubo un señor que nos habló hace mucho sobre eso y decía que el manejo de la economía en la Edad de Oro será como Madhuban. Y hay un término que se usa para eso, se llama economía circular. Solo para que tengan una idea, la comunidad hasídica de los judíos ultra-ortodoxos de Nueva York, la economía circular de ellos se calcula en $2,000 millones por año. O sea, literalmente son $2,000 millones que no salen de su comunidad, queda ahí adentro, ¿ya? Entonces, digamos, ellos compran el pan del vecino, ¿ya? A la vez, ellos mismos hacen, digamos, la leche. Entonces y la leche vende al mismo vecino de quien compra un pan. Entonces, todo el dinero entra y sale ahí mismo. Entonces, la comparación era con Madhuban, aunque no hay dinero circulando allá, el departamento que lava ropas, ese era el ejemplo que alguien daba, lava las ropas de todo el mundo allá, ¿ya? Pero ellos van a comer, entonces ellos son servidos para los que cocinan, ¿ya? Entonces, esa es la economía circular. Entonces, en la Edad de Oro habrá una economía circular. Significa que sí va a correr dinero, y Baba incluso habla famoso, ¿no? De las monedas de oro que habrá en la Edad de Oro. Incluso ele disse que al comienzo de la Edad del Cobre encontraron monedas de la Edad de Oro. A ver si alguien descubre ahí dónde estarán, ¿ya? Probablemente no de la Edad de Oro, probablemente la Edad de la Plata, ¿no? Pero igual, pues, del paso. Y es interesante eso, es interesante pensar. Pero en una economía circular ya no necesitas tanto el dinero. O sea, por ejemplo, el que va a comprar pan puede decir, pone en mi cuenta ese pan. Y cuando va a comprar la leche, dice lo mismo. Entonces, al final del mes, simplemente cruzan las cuentas y ven quién tiene que pagar. Entonces, el dinero ya no se necesita como a diario, ¿no? O sea, yo soy de la época que uno iba a la tienda y uno no pagaba todos los días, pagábamos por ahí semanalmente, se pagaba en una tienda, o a veces al fin del mes solamente. Entonces uno iba y ponía en todos los gastos, entonces el dinero no aparece. Entonces no hay tanta importancia al dinero en la edad de oro como ahora, ¿no? Que es lo más importante. Tal vez ahora, como en los países desarrollados, se calcula que está circulando menos del 40% de dinero en sus países. O sea, 60% más es digital, ¿ya? Entonces, es muy probable que esa conciencia comience a desarrollarse de nuevo. Y que la gente de nuevo comience a perder ese ego a la plata, ¿no? Pero sin la edad de oro hay dinero, hay pagos, hay sueldos, eso Baba hablaba incluso sobre eso, ¿ya? O sea, hay comercio, o sea, es normal, es una sociedad normal, pero tiene que pensar como una sociedad de economía circular, donde el dinero no aparece toda hora y no es necesario toda hora, y muy probablemente sería muy poquito. Entonces, digamos que el tendero que vende pan
Ele vai tocar pagar de la leche, não sei, $100 por mês, $50 por mês, já? E com isso salva todo. Já? Eh, ¿Qué relación hay entre la riqueza pura y los poderes espirituales? Eso se trata en otro capítulo, bueno, y no lo preparé, de hecho, eso. Pero sí ele habla, Ramesh Pai hablaba mucho cada vez que ele veía que algum lugar tinha problemas financeiros. Ele realmente tratava de entender isso, que para ele não era bueno, ou seja, não dava para crer que isso podia suceder. ¿Ya? O sea, estamos falando de Ramesh de la India, la India que é, como vemos em las moles acá, um país pobre, ¿no? En los años 60 havia hambruna en la India. Y la India era uno de los países más pobres del mundo. Hoy es uno de los países más ricos del mundo. No sé si ustedes leyeron las noticias, pero 50 aeropuertos fueron cerrados en la India. Ahora ya la mitad ya abrió. Pero yo pensaba, wow, tienen 50 aeropuertos. No había tantos, ¿verdad? Pero sí, tienen, cada lugar tiene un aeropuerto ya. ¿Ok? Entonces la India es billonaria, es una de las superpotencias del mundo, económicamente incluso. ¿Ya? El oro que circula en la India en la época de Diwali y la época de matrimonios, que es diciembre, solo el oro que circula en la India es prácticamente el oro que circula el año entero en otros países. En un mes la India logra comercializar todo el oro que hay en otros países en un año o más. Entonces, claro, las características son diferentes ahí, son distintas, ¿ya? Pero yo sé que ellos tuvieron mucho problema en Bombay para tener centros apropiados. Ellos acabaram se acostumbrando com os centros de Brahma Kumaris em apartamento. Os apartamentos são pequenos, não são tão grandes. E creio que todavia a maior parte dos centros de Baba em Bombay são apartamentos. De los que eu conozco, só um eu conozco que não é apartamento, só um, que é a sede de la zona de Bombay. Pero todos os demais que eu conozco são apartamentos, ¿ya? E apartamentos caríssimos. O aeroporto, o centro, perdão, que eu ia muito, onde Ramesh Pai estava, esse centro valia mais que um apartamento em La Quinta Avenida de Manhattan. Será mais caro que qualquer apartamento de aí, só para que não tenham ideia das dimensões. Então, eles tiveram que entrar muito no tema das finanças e do dinheiro. E, claro, poder espiritual vai vir, poder espiritual é necessário para melhorar a prosperidade da pessoa, já vencer obstáculos, ser mais tolerante. Muito da prosperidade depende, a vezes, trabalho duro, toca trabalhar duro, já. Outra vez, o trabalho não é tão duro, pero tienes que hacerlo bem, de melhor qualidade. Todo isso requer poder espiritual. La riqueza que Ramesh Bhai habla solo está enfocado en el dinero, no, él habló de propiedad también en algún momento, ya no es todo, todos los aspectos, ¿no? De lo que es, pero él sí enfoca más en dinero porque las características son diferentes, o sea, una tierra, por ejemplo, es distinto el karma. Si uno va y coge una tierra, recibe una tierra como herencia y se recibe dinero. El dinero da para hacer cosas muy negativas, muy impuras, mucho más que una tierra. Entonces, el ejemplo que uno puede dar es, por ejemplo, si yo doy un dinero a una persona, essa persona vai, exemplo clássico que damos em conta kármica, né? Essa persona vai e com esse dinheiro compra álcool em uma tienda e toma álcool. Chega à casa e golpeia a sua esposa, tu pareja. Então, o karma dessa golpiza, parte do karma vai para mim, porque eu lhe di dinheiro. Yeah. Com uma propriedade, isso não é tão fácil. Ou seja, tu podes dar uma propriedade a alguém e alguém vai utilizar essa propriedade mal e vai usar para drogas e tudo. Então, aí sim é óbvio que há um karma negativo. Mas, de lo contrário, não. Ou seja, pode que não passe nada. Pela parte do dinheiro é onde o karma está um pouco mais forte, muito mais que outros aspectos da riqueza. Economia circular parece mais da idade de hierro. Não, na idade de hierro não há economia circular, é totalmente anticircular. Ou seja, se tomamos o exemplo da idade de hierro,
um tendeiro que vende pão e outro que vende leite, tratariam de enganar-se mutuamente, tratariam de cobrar mais caro, demais haveria competência. Então, digamos, eu sempre deveria comprar de Juanito la leite. Pero Marianita está vendendo mais barato, então eu vou e compro dela. E com isso quebro a Juanita, porque dependia de mim. Então, não há praticamente. A economia circular, pois eu disse, estão lá as comunidades judias, ortodoxas, elas têm uma característica de economia circular muito clara, mas são das poucas. E no mundo, as tribos indígenas, por exemplo, também têm economia também. Algumas tribos também têm dinheiro, que são cositas, objetos que eles intercambiam, já. E também, pero de lo contrário, nesse mundo, o que há é falta de economia circular. ¿Por qué el guián está relacionado con la riqueza? No, el guián está relacionado con todos los aspectos, porque Baba habla que uno tiene que entregar tan mandando, ¿no? Cuerpo, mente y riqueza. Entonces yo tengo que con conocimiento entenderlo. E claro, a nível espiritual, é mais ou menos fácil entender porque tenho que entregar o corpo. A nível espiritual é obviamente fácil de entender por que entrego minha mente. Mas a riqueza é como a Cinderela, aí, como essa que não lhe damos tanto valor, talvez porque muitos brahmins vêm de uma classe social mais baixa, outros brahmins han tenido muito malas experiências de ir a grupos espirituais, donde descaradamente le decían, si quieres la liberación de tus pecados, págame $500 ya, y te libero los pecados. Ya recuerdo un apartamento que yo fui en Chile, donde la dueña o el dueño del apartamento, no recuerdo qué era, tenía ahí en la entrada de su casa ya ¿cómo es cuando la persona va a morir? No, no es comunión, es extrema unción, extrema unción. Entonces, había pagado anticipado la extrema unción, de tal forma que si muriera ya tenía su lugar en el cielo. Entonces, eso infelizmente ha pasado, ¿ya? Entonces, muchos brahmins han tenido este tipo de experiencia. Outros brahmins vêm de uma classe social muito alta. É o caso de uma irmã em Brasil, que era uma estrela fugaz. Ella realmente hizo tanto, tanto serviço, aunque quedou muito pouquinho com bala, um ano, talvez 2 anos. Pero ella era nieta de um dos homens mais ricos de Brasil. E claro, em algum momento lhe deu pilas e, isso foi um choque para ele, né? Porque a parte financeira, como ser, se confundiu, se confundiu. Ele não tinha tanto dinheiro, de hecho, já tomava bus para ir a seu trabalho e tudo isso, não tinha carro, nem sequer. Tinha seu apartamento, um lugar muito bom, isso sim, pero não é que tinha muito dinheiro. Pero a ameaça, não, de que tinha que dar dinheiro a Baba, dar dinheiro a Brahma Kumari, isso lá assustou. Então, isso ha passado, já. Pero hoy en día vemos el dinero como algo natural. Sin embargo, es bueno usar el guión para entender también lo sagrado del dinero, que eso no tenemos tan claro. Yo no sé, creo que da para ler el segundo capítulo, porque ya terminaron las preguntas. Voy entonces a leer un segundo capítulo, otro capítulo. Es el capítulo 6, que es sobre Dios el amigo, y habla una de las historias más bonitas, más inspiradoras para la parte financiera. ¿Cuál es? Si alguien recuerda. Uma das mais inspiradoras sobre a parte financeira, Sudama. O Bharat é uma terra antiga na Índia, onde a alma suprema todo-poderosa encarna. Há inumeráveis objetos antigos em Bharat, relíquias em Bharat, que não existem em outras terras. E no estado de Gujarat, que é o estado onde está Ahmedabad, alguns de nós conhecemos, há uma cidade histórica com o nome de Porbandar. O nome antigo, em realidade, era Sudamapuri, ou seja, a terra de Sudama. E na infância, Shri Krishna e Sudama eram amigos. Os dois estudaram juntos, bajo o guru Sandipani. Em Bharat, Shri Krishna é considerado como encarnação de Deus. Por ter a companhia de Deus, que sempre é boa e traz felicidade,
mientras que a companhia de outros seres humanos a vezes pode trazer felicidade e a vezes tristeza. Em la história épica del Mahabharata, o rei Drupad e o guru Dronacharya, ambos eram discípulos de um solo guru. Mais tarde, o rei Drupad se tornou muito próspero, mientras que o guru Dronacharya se foi ao rei Drupad a pedir ajuda. Pero o rei Drupad rechazou ajuda, dizendo que não pode haver amistade entre um rei rico e uma pessoa pobre. Dronacharya partiu descoraçonado. Em outra história, Sudama e Shri Krishna estudavam juntos e também iam a la jungla juntos para trazer madeira ao ashram, não? Porque esse era o sistema de educação na Índia, e eles se iam a estudar junto com o guru, normalmente na jungla, não? Ricos, pobres, todos mesclados. Tras completar sua educação, Shri Krishna se foi a Mathura, outra cidade, de allá a Dwarka, que era sua cidade natal, onde era o príncipe. Pero Sudama le tocou regressar a seu hogar e teve que enfrentar muitas dificuldades financeiras. Mirando a seus filhos morrendo-se de hambre, a esposa de Sudama pediu que ele fuera a Dwarka a buscar a ajuda de Shri Krishna. Finalmente, ele estuvo de acordo. Pero eles tinham muito pouquito, porque se vas a la casa de alguém, tienes que levar-lhe um regalo, não? Então, o único que tinha era poha, que é um tipo de arroz soplado, já que a gente gosta muito, e lo dan a vezes em Gansaroba, na hora da tarde, lo dan. Já. Então, tinha um pouquito de poha, e sua esposa lo colocou em um pañuelo, não? E lhe disse que lo oferecera a Krishna como um regalo. Incluso a história habla que Sudama lo levou debaixo do braço, muito higiênico, não? E foi caminhando, foram vários dias caminhando. Shri Krishna lhe deu muito respeito a Sudama e perguntou, não? Não trajiste nada para mim? Então, sim, aí Sudama com muita vergonha lhe deu essa oferenda de arroz. Pero lo tomou com muito amor. Sudama não pediu a Shri Krishna nada, pero esperou que Krishna lhe oferecera algo. Sin embargo, pero já era hora de partir e não havia recebido nada de Shri Krishna. Sudama se foi confundido e decepcionado, pero ao chegar a seu pueblo, viu que sua chocita se havia convertido em um palácio grande e que incluso seus filhos estavam muito saudáveis, alimentados. Estes dois exemplos mostram que a companhia de Deus sempre é benéfica. E aunque quando Deus dê um pouquinho, aún assim sigue sendo um logro imenso para nós. Pode que não seamos capazes de ver os logros com os olhos visíveis, pero sempre haverá um logro a um nível sutil, e a companhia de Deus sempre trairá logros. A riqueza recebida de Deus naturalmente será uma riqueza pura. Um aviso. Porbandar também é a terra natal de Gandhi. O Baba falava de Gandhi, não? Também na Mole. Gandhi iniciou o movimento de não cooperação contra os britânicos. Não? A ideia era os britânicos, que pois era como sabotear, não? Havia muitos que se tornaram seus companheiros e depois da independência, muitos deles se tornaram presidente, primeiro-ministro, outros ministros de gabinete da Índia independente. O que ele está mostrando acá é que se tu ajudas a Baba, ou no caso acá de Gandhi, não? Ajuda na causa pura, sempre vas a ter um retorno, aunque haja problemas financeiros. O caso de Gandhi é um exemplo, porque eles gastaram toda a plata, não tinham nada realmente. Os que apoiaram a luta para a liberdade, aunque foi um pouquinho, também passaram a receber salários mensuais, pensões do governo. Os que se foram à prisão, aunque foi por um curto tempo, já eles começaram a ganhar tiquetes de trem de primeira classe. Esta é uma demonstração la mais recente de que se alguém ajuda
aunque sea un poquito, a una causa más elevada y ofrece su apoyo a una buena persona, siempre recibirá un beneficio. Y el que esté con ganas de estar en la compañía del alma suprema todopoderosa y ofrece su cooperación en la tarea de Dios, recibe eternos logros. No importa, puede ser el pueblo de Porbandar en la India o del mundo, quien quiera que apoye una causa buena, recibe mucho en retorno. Esta es una ley inmutable, karma. Todos los textos religiosos de Bharat de la India, Ramayana, Mahabharata, estão llenos de tales ejemplos. Ellos contienen historias mostrando que aquellos que se tornam cooperadores en la tarea de Dios se vuelven plenos en todos los logros, mientras que los que trabajan contra el deseo de Dios no solo pierden logros, destruyen sus fortunas. Los otros ejemplos están Sugriva y Bali. Sugriva era el que ganó, Bali foi el que hizo cosas malas contra Dios, Rama. Después está Vibhishan y Ravan. Vibhishan queria apoiar a los Rama, Ravan estava contra Rama, todo isso na Ramayana. Em Mahabharata estão os Pandavas, que foram capazes de reclamar seu reino perdido, porque escolheram tomar o apoio de Shri Krishna, e os Kauravas perderam o reino porque se apartaram de Deus. A gente ha conhecido estes exemplos por siglos, e aún assim não tomam o suporte de Deus, seguem a realizar ações que estão completamente desalinhadas del caminho que Deus mostra. Aunque não é fácil conhecer a Deus tal como é solo quando se conhece a Ele com precisão que pode haver benefício. Aún assim, a gente nem sequer hace uma tentativa honesta de conhecer e compreender a Deus, senão que continua a experimentar tristeza, pois sigue as orientações de sua própria mente. Continua acá, mas já vamos a terminar e aí umas perguntas. O que ele está falando é que se realmente ajudas a Baba, vas a receber. Então, ele dava o exemplo inicial, não, do caso de Dronacharya. Então, o cuento completo é que esse Deus lo esnobou, não sei como dizer, o sea, quando já se hizo rico, não le deu, lo despreciou, já. Pero Dronacharya, ele era era de la casta Brahmin, não? Pero ele acabou de soldado e ele acabou de professor de los Pandavas e de los Kauravas. E uma tarefa de classe que ele deu foi capturar o reino. Literalmente, essa foi a tarefa. Reino de quem? De seu ex-amigo. E logrou capturar e trajo o rei esse do delante dele, humilhado. Aí ele devolveu o reino. Aí, que era a tarefa, não? Era só uma tarefa para ver se logravam, e lo lograram. Os Pandavas lograram capturar com os Kauravas. E ele mostrou, não, que mira, se não segue a Deus, não tem esse processo, já. Muitas vezes na vida Brahmin há essa confusão, o que hago eu com esse dinheiro, como lo hago? Não devemos desperdiciar, e a IAG é super econômica, apesar de que, especialmente na Índia e Estados Unidos, são os dois países onde há muito dinheiro, muito fluxo de dinheiro, mas assim sempre há essa parte econômica. Aqui é uma pergunta para que terminemos, então se alguém quer pues, perguntar aí, de que maneira é possível melhorar, purificar, transformar o karma com relação à prosperidade e dinheiro? O que Ramesh Bhai dizia, não seguir o Shrina. Vai perguntar antes, que hago com essa plata? Então, eu tenho esse tanto de dinheiro, que hago? Qual seria meu 1, 2, 3, 4? Então, qual seria... Então, minha prioridade é essa, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Já o como hacemos com todo o manejo financeiro. Distinguir entre lo necessário e as coisas que são preferências, ou gustos, não? Ou seja, as coisas que não é que não são importantes, os gustos são importantes, já? Que isso é super importante, já? Pero a necessidade é o arroz e frijol. Se não há arroz e frijol, só há queijo, não sirve. Okay? Dinheiro é mais? Não, Baba, muito claro que não é mais. Já, ou seja, não. O que passa é que, como dinheiro, corpo e mente, a mente, de hecho, é muito mais maia no mundo atual que o dinheiro, já.
O sea, com tantas coisas grátis em internet, uma pessoa com pouquíssimo dinheiro pode fazer coisas feíssimas já por internet, ¿ok? Entonces, no, Maya es una forma de los vicios manifestarse, ¿no? Una forma donde tal vez no sea tan obvio y tan claro. Já, então, se eu não vai gastar um dinheiro, será que eu compro esse gustito meu? Isso não é necessário, é minha preferência. Mas eu não posso dizer, Baba, tu eres meu amigo. Um amigo sempre compra algo assim para o amigo. Então, se eu não hace um jogo de mente, já, positivo, poderoso, se eu não vai e usa seu intelecto da forma correta, o resultado é bom. Porque, de lo contrário, viveríamos em camisa de força. Daddy Yankee nos dava esse exemplo, não? Ela falava, dava o exemplo de Brahma Baba, assim, na época da Yagya, que não havia muitos recursos, de como Brahma Baba, quando ia a Bombay, se tomava helado de mango. Então, era seu gostito allá que lhe davam e tudo. Por quê? Porque que passa? Se eu me dou essa preferência, minha mente se desbloqueia, posso aclarar muitas coisas. Se eu não me dou essa preferência fisicamente, minha mente vai quedar travada aí. Então, eu vou caminhar pela calle com ele helado na cabeça e vou comendo helado hasta a noite. Estarei comendo helado. Mientras que se vou e compro o helado, já comi uma vez e tchau, se acabou. Pero por isso é necessário Shrimat, é necessário um pouco ver, escutar que Baba disse na música. Já oi Baba que hablou. Tá bem? Ok, então, espero que isso haja ajudado e, bueno, ojalá antes de Navidad tengamos esse livro, aí mandaríamos como regalo de Navidad a todos, porque vale a pena. A tradução não é perfeita, ahora mesmo, mientras leía, encontrei um ou dois errores aí, pero os hermanos lo hicieron com muito amor, não são tradutores para nada, pero eles lo hicieron com muito amor e, por lo menos, algo desse livro temos. É um livro que ha impactado muitas almas aí na Índia. Eu he participado de alguns programas com Ramesh e a gente falava, por causa de tu livro, eu cambiei minha forma de usar o dinheiro. Bueno, Muchas gracias, hermano, por lo que nos compartes. Fue una clase diferente y terminamos entonces con una meditación recordando a Baba a través de tu Dristi. Muchas gracias y a todos por asistir. Om Shanti. तुम्हारे साथ हमने भी ईश्वर का साथ चख लिया, तुम्हें नहीं दी विदाई हमने, अपने दिल में रख लिया। तुम्हारे सत्कर्मों की राहों पे हम तो चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रहे हो यही रमण, तुम्हारे स्नेह और पालना को शत शत Om Shanti, tchau, tchau, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Gracias. Tchau, tchau. Gracias, Baba.